Gostaria de chamar a vereadora Rudilene para fazer leitura do requerimento número 15 de 2013 do vereador Padre Carlos Silva. Requerimento número 14/2013. Assunto: anulação do decreto 1298, de 21 de maio de 2013, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, e a suspensão do edital 3001/2013, que dispõe da concorrência pública sobre a concessão dos serviços de água e esgoto, e solicita ainda que seja enviado para discussão e aprovação da Câmara Municipal de Barcarena o Plano de Saneamento Básico. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Justificativa. O Plano de Saneamento Básico Municipal, denominado Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, tem por objetivo cumprir os planos e metas determinados através da Lei Federal número 11.445/2007, para que o município, de forma planejada, venha atender às demandas atuais e futuras na área de saneamento e proporcionar melhora na área de saúde, condicionando maior e melhor qualidade de vida à população. Contudo, podemos afirmar que este plano não foi discutido com a sociedade civil, muito menos foi colocado à apreciação desta egrégia Casa de Leis, mostrando total desrespeito com a sociedade e com seus representantes legais, que somos nós, os vereadores e vereadoras deste município. O plano de saneamento é peça fundamental no edital supracitado, que contempla a concessão do serviço de água e esgotamento somente no perímetro urbano do município, por um período de 30 anos, renovável por mais 30 anos, conforme a Lei Municipal número 2094/2011, alterada pela Lei Municipal número 2122/2013, no valor de R$ 208.721.720. Além disso, o processo de concorrência deveria ter sido solicitado e acompanhado pelo ente regulador e pelo Conselho Municipal do Serviço de Água e Esgoto, órgão de representação do controle social dentro do ente regulador. Ora, nenhuma dessas entidades existe, o que compromete a lisura de todo o certame. No edital, ainda são definidas prerrogativas do ente regulador que implicam na entrega e devolução dos bens afetos do município e do tempo, metas, objetivos, valores e qualidade do serviço da concessão. Além disso, não há um inventário dos bens afetos e dos recursos públicos que já foram investidos no serviço de água. Também elimina todas as pendências ou irregularidades que porventura possam ter ocorrido na divisão de água e esgoto da Secretaria Municipal de Obras, o que poderá ocultar maus feitos. O Plano Municipal de Saneamento, anunciado no decreto em questão, se trata de uma cópia do estudo apresentado em audiência pública em 2012 na Casa da Guarda, onde os moradores da Vila dos Cabanos questionavam o aumento das tarifas feito por uma empresa terceirizada, o que motivou a intervenção do Ministério Público e a suspensão do reajuste. O que posso afirmar porque estive presente nessa audiência, participei e acompanhei os trabalhos. Tenho amor por esta cidade que me acolheu, desejo que Barcarena se desenvolva, que tenha saneamento básico e água em todas as casas dessa cidade. Isso foi um dos compromissos que assumi em campanha. Desejo chegar nas casas desse município, poder abrir a torneira e beber água sem risco de contaminação. Nosso povo precisa de água tratada. Entretanto, pude observar diversas irregularidades nesse plano e em todo o processo licitatório, contido no edital 3001/2013, que dispõe da concorrência pública sobre a concessão dos serviços de água e esgoto, e peço que essas irregularidades sejam sanadas, anuladas ou revogadas. Requerimento. Na forma regimental, após ouvir o douto soberano plenário da Câmara Municipal de Barcarena, solicito que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor Antônio Carlos Vilaça, prefeito municipal de Barcarena,
no sentido de anular o Decreto 1298, de 21 de maio de 2013, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e a suspensão do edital 3001/2013, que dispõe da concorrência pública sobre a concessão dos serviços de água e esgoto. Solicita ainda que seja enviado para discussão e aprovação na Câmara Municipal de Barcarena o Plano de Saneamento Básico. Espero, assim, poder contar com a compreensão e colaboração de todos os colegas vereadores pertencentes a este Parlamento. Sala de Sessões, 8 de outubro de 2013, vereador Padre Carlos Silva. Requerimento número 15/2013. Assunto: análise e posicionamento do Executivo sobre os decretos 037/2007, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação o terreno denominado Santo ME, localizado no município de Barcarena, Estado do Pará, e da outras providências, e 883/2009, que revoga o decreto 037/2007. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Justificativa. Atualmente, aproximadamente 1.000 famílias residem no bairro Nossa Senhora de Nazaré, também conhecido como Beira Rio, que é de propriedade de Nobuyushi Muto. Em 2007, o prefeito municipal de Barcarena, Laurival Magno Cunha, usando de suas atribuições legais, através do decreto 037/2007, declara de utilidade pública para fins de desapropriação o terreno denominado Santos ME, localizado no município de Barcarena, Estado do Pará, e da outras providências. Entretanto, em 2009, esse decreto foi revogado pelo decreto 883/2009 do prefeito municipal de Barcarena, João Carlos dos Santos Dias. O terreno em questão possui 20.833 hectares, foi avaliado em R$ 27.500 a ser pago em juízo, após o deferimento de liminar para a emissão de posse. Contudo, não houve acordo na negociação, pois a parte afirma que o terreno valia mais que o valor depositado em juízo. Com a desistência do processo por parte da Prefeitura, a mesma teria que pagar multa indenizatória de R$ 137.000, sendo que o processo está em fase de recurso, sob o número 201, 130, 198, 315. Hoje, essas famílias se encontram numa situação de insegurança, haja vista que podem ser passíveis de uma reintegração de posse e despejadas de suas residências, causando um grave conflito social no município. Requerimento. Na forma regimental e após ouvir o douto soberano plenário da Câmara Municipal de Barcarena, solicito que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor Antônio Carlos Vilaça, prefeito municipal de Barcarena, no sentido de analisar e se posicionar sobre os decretos 037/2007, GP, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação o terreno denominado Santo ME, localizado no município de Barcarena, Estado do Pará, e da outras providências. E 883/2009, que revoga o decreto 037/2007. Espero, assim, poder contar com a compreensão e colaboração de todos os colegas vereadores pertencentes a este Parlamento. Sala de Sessões, 15 de outubro de 2013, vereador Padre Carlos Silva. Feita a leitura, senhor presidente. Chamo o autor do requerimento, vereador Padre Carlos Silva. Senhor presidente, membros da casa, pessoas que nos acompanham ainda pelos meios de comunicação. Nós, na verdade, não queremos polemizar esse assunto, somente queremos que, da parte do Executivo, né, haja uma manifestação com relação ao processo que nós julgamos, né, porque eu tive a oportunidade de ler, né, o edital, tive a oportunidade de ler o plano, né, o plano que foi instituído por decreto, e também os contratos, as minutas, né, de contrato.
Então, existem três possibilidades para o Executivo. Determinar a emenda para sanar a irregularidade, emenda sanável, né? Revogar por razões de interesse público, ou então anular por irregularidade insanável, né? Aí cabe ao Executivo, né? E se ele vai continuar, mas aí nós fazemos a nossa parte, né? Nós, vereadores, fazemos a nossa parte. Como eu disse, o que me preocupa ali é o fato de que o plano de saneamento é uma peça importante no município e como nós não foi discutido, não foi amplamente debatido, não passou nem na sessão passada, né, na legislatura passada, né, creio que os vereadores não aprovaram esse plano, né, na legislatura passada. Pois é, muito menos nessa. Então, não houve um trâmite assim de participação, né, sobre esse plano, que é importantíssimo, inclusive agora nós vamos ter que completar com o plano de resíduos sólidos. E depois, claro que eu estive lendo, então, alguns itens dentro do contrato, e aí que eu atinei para a questão de que você pode alterar os objetivos, pode alterar as metas. Então, vejam vocês, o que acontece num certame? Você tem uma empresa e você tem um valor, e aí você pega e você ganha nesse valor para colocar água em todo o casco urbano do município de Barcarena. 208 milhões. Mas aí, passado um mês depois, você senta lá e escuta, vamos fazer só 50% com esse valor e vamos ratear o dinheiro. O que impede de fazer isso? Não impede. Pelo contrato, é possível fazer. Inclusive, como eu disse aqui, no item 21.3, é possível aumentar a concessão, os anos da concessão. Eu me pergunto, então, se nós tínhamos 10 anos, uma lei, depois nós alteramos aqui para 30, né? Então, para que nós fizemos isso? Se já podia fazer no contrato, se o contrato já podia aumentar a concessão, nem precisávamos ter discutido nessa casa aqui. Então, o contrato, na verdade, ele não é maior que a lei. Então, não pode o contrato passar na prerrogativa da lei do município, né? Isso é uma coisa básica. Eu quero que me explique se é possível fazer isso. Depois, a questão dos bens. Se você não sabe o que você tem, como é que você vai entregar para uma pessoa? Nós temos que fazer levantamento patrimonial. Nós temos que saber o que foi investido na água, onde que é o recurso, para que a empresa que assume, ela não vá depois colocar, talvez, metas que já estão lá, tubos que já estão instalados, e vou dizer, não, eu coloquei esse tubo aqui. Quem vai saber se a gente não tem esses dados? Não existe esse levantamento. Então, são questões básicas dos termos de referência. Quando você faz uma concessão, você precisa ter o termo de referência. Outra coisa, quem é que faz toda a licitação? A lei é muito clara, a lei de licitação. É preciso que esteja o atestador. Quem é o atestador? A gente não sabe. Na verdade, deveria ser o ente regulador. O ente regulador, que é a agência, né, de regulação do saneamento e de água, juntamente com o Conselho Municipal. Isso é que preconiza a lei. Nós não temos esses dois elementos, então não há como fazer o acompanhamento do processo. Então, o que eu pediria é que o Executivo verificasse, né, se nós não podíamos retomar de novo, trazer o plano para nós rediscutirmos. Se está bem, vamos aprovar então. Ou se temos que corrigir, né? E no caso do edital, suspender o edital até a gente chegar nesse acordo, né? Porque o contrato ali está dando prerrogativas para a empresa que ganhar, né? Então, isso aí, para nós, como eu disse, isso abre assim, um espaço muito grande, né? E você precisa definir melhor. Da parte, padre, por favor. Só para explicar, para deixar bem claro aqui o porquê da questão da análise. O que a gente vê, percebe que fica bem claro aqui, até para entender o seu requerimento, eu tive a oportunidade de pedir para imprimir o edital de licitação. Então, fica tudo preso na questão do ente regulador, da agência reguladora. Criada a agência, a gente tinha como ter um norte de toda a licitação. O que fica muito, muito preso é a questão da falta da agência. Então, esse projeto seu, da criação da agência reguladora, ele tramita na nossa comissão. E amanhã, vereador Luiz Tavares, vereador Leão, nós já acertamos, nós vamos sentar com os demais vereadores a partir das 8 horas da manhã para fazer todo esse estudo da agência reguladora. Porque feito
criada a agência, modificada, ela entrando nos padrões da agência reguladora, o seu requerimento é normal, faz sentido. Entendeu, Padre Carlos? Então, a partir de amanhã, eu já aproveito até o espaço para convocar as comissões, os vereadores todos. A partir de 8 da manhã ficaremos o dia inteiro para estudo também do nosso PPA, para que a gente estude essa agência para a criação da agência reguladora, porque aí sim, todo o seu requerimento é preso na discussão dela. Então, ela irá ser a grande solução do requerimento. Obrigado. Muito bem. E no segundo caso nós estivemos lá visitando a associação, a Mona, do bairro Nazaré, nos procurou também para expor a situação daquelas famílias. O que aconteceu? Em 2007, nós tivemos aí um decreto. Na verdade, um grupo de famílias ocupou a área do proprietário e a prefeitura, então, se dispôs, né, no decreto a desapropriar o bem por interesse público, né? É uma prerrogativa também. E a negociação, e propôs um valor. Claro que o proprietário queria mais. Então continuou, né, o processo nessa discussão aí, porque aí vai o judiciário que vai estabelecer então qual seria o valor adequado. Mas o que aconteceu? Que 2010 já então outro prefeito, João Carlos, ele achou por bem anular, aliás, revogar, né? Revogar esse decreto. E aí entrou numa insegurança para as famílias, porque o proprietário agora vai pedir a reintegração de posse, né? Agora, haveria de ver por que de fato foi feito isso. Para que expor essas famílias, né? Não sei da parte dos outros vereadores, se vocês tiveram conhecimento do decreto de desapropriação e depois o decreto de anulação, de revogação, né? Passou por essa casa? Pois é, mas já agora, por isso que eu me preocupo com esses decretos aí, né? Esses decretos, eu estou falando para vocês que a gente tem que se preocupar, porque como não foi preocupado, né, ninguém atentou para isso, nós deixamos essas quase 1000 famílias numa insegurança total, né? E agora, então, a gente pediria, nós temos já um parecer aqui da Secretaria de Obras, né? Aliás, da Secretaria de Planejamento e da regularização, né, fundiária. Temos a parte deles aí um parecer um pouco sobre o processo, que o processo está tramitando. Então, nós queremos ver da parte do Executivo que ele analise, né, se é possível reeditar isso, ou que acordo a gente pode chegar, porque nós não podemos deixar que amanhã depois, na Justiça, o proprietário ganhe a possibilidade de tirar essas famílias. Imaginem vocês, né, os senhores aí, vai ser uma catástrofe, né, um conflito social grandíssimo. Essas 1000 famílias que já têm as casas, tudo instalado, né, tem igrejas lá dentro, tem tudo, inclusive a unidade de saúde. A unidade de saúde está lá dentro desse terreno, a unidade do bairro Nazaré está dentro desse terreno, que não é nem no município. Então, haveria que ver qual a possibilidade, né, de restabelecer, né, esse decreto, ou criar outro decreto, né? Então, para que a gente possa dar uma resposta, a população está aqui, inclusive, e gostaria, né, eles queriam fazer uma manifestação, e nós dissemos, não, vamos discutir. Hoje à tarde fui informado que já o secretário vai estar reunido, juntamente com o prefeito, né, para discutir com as famílias. Eu acho que é uma boa atitude, né, de fato, e que, de fato, não esperemos muito tempo isso, porque é urgente, porque vocês sabem que se a reintegração de posse acontece, depois vai ficar muito difícil de suspender isso e causar todo um transtorno social no nosso município. Mas eu creio que é possível, sim, retomar esse processo da desapropriação, discutindo, né, porque se fala de valores, que foi pago, não foi pago, tem recibo, não tem recibo. Então é necessário que se faça um levantamento para ver a real situação, depois se tome os 2 processos, que já está na segunda instância, é o 2º grau já o processo, né? E aí, então, a gente já teme assim que venha uma liminar aí, decretando o despejo, né, dessas famílias. Por isso, a razão desse requerimento, para que o Executivo tome pé e, de acordo com as instâncias, então também possa ajudar e encontrar uma solução para os nossos municípios. Muito obrigado.
Pergunto se mais algum vereador gostaria de discutir o requerimento. Vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham na galeria dessa casa, aquele que nos assiste através da internet ou nos ouve através da empresa de som que transmite ou retransmite essa sessão. Comentar o requerimento do padre. O primeiro, o que fala da questão da desapropriação, né, do pessoal do Beira-Rio, rever essa questão, tem o meu apoio total. E acho também que o município precisa se apressar naquilo que for o papel dele, porque, assim como o Beira-Rio, existem outras áreas no município de Barcarena que estão em situação idêntica, que deixa para o morador uma certa insegurança. E a gente sabe que esses que hoje são considerados bairros estão totalmente desprovidos da presença do poder público, e uma das razões que usa como justificativa é justamente, às vezes, essa. Olha, mas está sob júri, a gente não sabe qual vai ser o fim, o que é que vai acontecer, a prefeitura fica impedida de fazer investimento. Então, é bom que uma das teorias de governo, o que o governo tem pregado muito é justamente, pelo menos eu já assisti muito, a regularização fundiária do município, ou seja, resolver essa questão das terras no município. Criou até uma secretaria com esse fim. Então é bom que se apresse, quero dar todo o meu apoio, né, que o prefeito possa se manifestar, em que pé está isso, né, e de que maneira isso pode ocorrer, porque situação semelhante também vive o pessoal da Águas Verdes, que é ali atrás do hospital. Um período aí atrás, a Justiça já deu reintegração de posse por uma área, né? Pessoas já foram retiradas de uma certa área, e a gente tem muita preocupação que isso volte a acontecer e que sejam retiradas essas pessoas. Então tem o meu apoio total, e é bom que o município se manifeste. Está aqui o procurador do município, estou vendo outros advogados ligados à administração, que olhem com carinho essa questão, para ver de que maneira o município pode entrar como um impulsor de tudo isso, e até chamar essa responsabilidade para ele, mostrando na justiça que tem interesse em desapropriar, que está disposto a negociar com o proprietário, porque percebe-se também que há um interesse do proprietário em negociar, né? O proprietário também quer negociar. Então é bom que haja um consenso e que possa resolver essa situação. Tem todo o apoio desse vereador, e concordo plenamente que a gente veja a questão do Beira-Rio, e que em sequência vá vendo as outras questões, porque aonde não tiver ainda regularizado, seja de invasão ou não seja, que o município tome a providência e dê para o cidadão o título de posse, né? Que é isso que vai dar garantia para ele, de que o terreno realmente é dele, porque hoje fica difícil, até essas pessoas nem pagam IPTU e não tem como pagar, porque não tem segurança nenhuma, não tem ninguém afirmando que o terreno é deles. Aí tu imagina, alguém que vem investindo durante anos, né, no seu patrimônio, no seu imóvel, e de repente alguém chega e diz, olha, saia, e sem direito a nada, sem saber para onde ir. Então eu imagino a insegurança que essas pessoas estão vivendo. O segundo requerimento, padre, que pede anulação e que pede a suspensão, esse eu já fico mais preocupado. Por quê? Porque em conversa aqui com o presidente da Comissão de Justiça, a gente havia marcado uma reunião para quarta-feira. Para quê? Para mim ter conhecimento, porque o padre falou da questão do edital, mas eu não tive acesso, porque ficou marcado para quarta-feira, a gente pegar toda essa documentação, todos esses decretos, e ler junto, ver aonde para a dúvida, para a gente poder se manifestar, né? E como o requerimento volta de novo, porque veja bem, quando nós aprovamos a questão da concessão
para uma empresa de água no município de Barcarena. Por quê? Porque hoje é moda em todo o Brasil. Existe dinheiro para saneamento básico, água e esgoto. E todos os governos estão fazendo isso. Se você for em São Paulo, é uma empresa privada que pegou e faz lá. Se você for em Belém, também já é. Por quê? Porque é um dinheiro que os municípios estão pegando e investindo nisso. Barcarena também abriu, porque a Constituição Federal abre essa possibilidade, se o município quiser abrir em forma de concessão para uma empresa explorar. Evidentemente que é um capital alto e a empresa não vem e não tem interesse em vir para o município se ela não tiver anos suficientes onde ela possa recuperar o investimento. Porque se eu também der só 10 anos, a empresa vai dizer sim, eu vou só construir todinho e entregar de volta para a prefeitura. Então ela precisa de um tempo para ela também poder captar esse recurso que ela vai investir. Aí a lei veio para cá e essa casa ainda votou mudando de 10, se eu não me engano, para 30, podendo ser renovado por igual período. Pelo menos foi isso. Então, se está dizendo no edital que eles podem ser renovados, essa casa já aprovou uma lei permitindo isso. O que tem que se verificar é se é o mesmo tanto de ano que a lei colocou. Aí, padre, resta dúvida em mim sobre essa questão. Eu não tive tempo, não chegou ainda o amanhã, que foi amanhã que nós marcamos para ver o decreto, para ver o edital, para a gente ver se a gente pede. Mesmo porque, nesse momento, o requerimento passa a ter uma força mera indicativa. É tipo eu dando uma opinião para o prefeito. Prefeito, anule. Prefeito, suspenda o edital. Então, por não estar esclarecido, se o requerimento for colocado hoje, eu vou me posicionar contra. Não que eu seja contra o requerimento do padre, é que eu não peguei informação suficiente para mim poder votar, votar com domínio total. E eu não posso. Aí vocês vão me entender que é tipo uma pessoa que está aí na tribuna nesse momento, que não tem um conhecimento inteirado da coisa, de repente eu vou dar uma opinião. Então é só isso. Se o requerimento ficar para amanhã nós esclarecermos qualquer tipo de dúvida, e eu me sentir com o conhecimento suficiente para votar, voto na outra sessão sem preocupação nenhuma. Mas nesse momento uma questão minha, uma opinião minha, uma questão de consciência minha. Eu não costumo votar naquilo que eu não tenho certeza do que eu estou votando, porque senão eu poderia estar cometendo um erro comigo mesmo e depois com o próprio município de Barcarena. Então, só essa é a minha questão. Não sou contra, mas eu fazia questão de ter conhecido. Primeiro, eu queria conhecer o decreto, que a gente não conhece, e eu queria conhecer o edital também, que eu não tive acesso ao edital para ver o que é que está estipulando lá. Mesmo porque, na própria lei amarra, que nós vamos ter que criar agência reguladora, e essa agência reguladora vai criar tipo um comitê que vai fazer essa fiscalização com a participação da sociedade, com a participação do usuário, com a participação de vários segmentos que vão controlar. Então não vai ficar isso solto não, Deus dará. Então vai ter quem acompanha a fiscalização. Então quero só deixar a minha posição. Por não ter o conhecimento ao decreto, por não ter tempo de chegar e conhecer o edital, eu não posso votar a favor nesse momento, por hora. Diga que é a parte, vereador. Com certeza. Só para lhe explicar que Vossa Excelência concluiu aí nas suas últimas frases, a maior implicância aqui é a questão do ente regulador. O ente regulador, se fala aqui que se existir o ente regulador, a concessionária vai poder prestar explicações. Se não existir, ela não presta. No momento que eu vejo que não tem um ente regulador, eu não posso concordar com decreto nenhum. Tá. Eu estou automaticamente dando poder para os caras seguirem da forma Vossa Excelência acabou de dizer que está nessa casa. A agência reguladora, a criação da agência. Pois é. Então, se eu sei que eu vou ter possibilidade de estudar a agência amanhã, de poder dar um aval se sim ou se não, semana que vem eu estaria automaticamente concordando com o requerimento. Então, por isso que eu vou votar a favor. Eu vou votar a favor do requerimento, porque eu sei que eu vou sentar amanhã e discutir a questão da agência. Que o requerimento, que aí sim
Aí o prefeito poderá ou não aprovar o requerimento por lá. Mas é aquilo que eu estou dizendo, é uma questão de pensamento de cada um. Exatamente. O senhor pensa solicitar dessa maneira e está certinho. e Eu solicitar penso na que comissão. não. Entendeu? Você entendeu, vereador? Exatamente. É só isso. É uma posição. Só estou lhe Porque falando que ele fica muito vago deixar sem o ente regulador. Mas Vossa Excelência também vai dizer, é tipo dizer assim, padre, está aqui na casa, nós não votamos ainda, né? Então, nesse momento, eu estou dizendo, padre, eu concordo plenamente com o seu requerimento, mas semana que vem nós vamos votar e o seu requerimento deixa de ter todo efeito. Seria mais ou menos assim também, né? Aí é por isso que eu estou dizendo, como eu não tive, porque é muito, eu tenho medo de como eu vou ser analisado pelo Executivo. Você está com medo do Executivo, então, Não, vereador? como você é analisado. Não, vereador. É isso. Não coloque palavra na minha boca e nem tenha essa intenção. Não seja maldoso, que o senhor não é disso. O que eu quero dizer é o seguinte: essa casa aprova uma lei, que tem força de lei, aí eu vou, através de um requerimento, dizer, prefeito, eu estava errado, por favor, conserte o erro nosso. Jamais, vereador. É isso que essa casa vai fazer. Como é que eu aprovo uma lei que tem força de lei, aí eu vou, através de requerimento, para dizer para o prefeito que a minha lei estava errada e para o prefeito ver se ele pode suspender uma coisa que há meses atrás eu achei que estava certo. Não vou entrar nessa. Esse é o famoso poder de Uma correção, parte. vereador. Não, vereador. Esse é o famoso poder que Vossa Excelência tem. O seu poder aqui dentro é requerimento. Exato. É o poder que o Padre Carlos tem aqui de fazer. Mas eu não considero que está errado. Opinião vereador. sua. Pois é, mas respeite a minha opinião, quando eu estou respeitando Entendeu? a sua. Não, mas da forma que Vossa Excelência está colocando, Não. está tentando Não. colocar Não, é o que a senhor- Câmara não pode votar. A Câmara, o senhor a Câmara que não é um colocou. poder que pode se... Foi Vossa Excelência que colocou, não fui eu, A vereador. Câmara tem todo o poder, como qualquer um, de prestar então. seu erro. Mas eu, como vereador, eu tenho direito de votar naquilo que eu acho que está certo. Naquilo Claro, é agora isso. Vossa Excelência não pode Nós dizer estamos discutindo à que toa. nós fomos induzidos a votar um requerimento passado e não nós poder se corrigir Nós estamos agora. discutindo à toa. O senhor é dono do seu voto e eu sou dono do meu. Pronto. O senhor vota do jeito que o senhor Só não quiser. diga então que e eu votei voto errado, do a lei, jeito que o vereador. senhor quiser. Só não diga que eu votei errado. Não a lei. diga então que eu estou com medo do executivo. Me respeite que eu lhe respeito. Eu estou lhe respeitando. Não venha me vereador. dizer que eu estou com medo do executivo, que o senhor está tentando interpretar de outra maneira. Quem tem me que respeite respeitar, que eu lhe respeito. Vossa Excelência é o povo. Se o não senhor sou me eu. respeitar, eu lhe respeito. Entendeu? Eu Se o senhor tô te faltar com respeitando. respeito, eu vou faltar também. Não Só estou essa lhe questão. respeitando. Eu voto Só isso. contra. Eu voto Voto contra. é seu, vereador. Isso. Agora não me chame de vou frouxo, que eu não votar sou contra. frouxo. Vou votar Eu não tenho contra. medo de Vereador. executivo, E nem nem eu de Vossa Excelência. Por ordem, ordem. Algum vereador ainda gostaria de discutir o requerimento? Vereador Padre Carlos? Por ordem, vereador. Palavra. Daqui mesmo, peço para fazer daqui mesmo. Autorizado. Não, vereador, na verdade, nós não estamos questionando a lei que a Casa fez. É o decreto que nós não aprovamos. Nós não aprovamos, nós não fizemos esse decreto do saneamento. Isso aí foi feito, foi tirado não sei de onde, essa casa nem sabe. Nós não estamos questionando a lei que nós aprovamos aqui. Está de acordo. A questão é o decreto, que como uma medida provisória, né? Aí vem uma medida provisória lá, você joga isso aí, decretado assim, né? E a gente não participou, nós não participamos, nem sei o que. Eu conheço o que está dentro do bendito decreto, né? Porque li. Né? Agora, veja, Vossa Excelência também, nós estamos há 3 sessões, essa é a 3ª sessão que a gente está discutindo esse assunto. Será que não deu tempo de ler ainda esse edital de 208 milhões de reais? Eu acho que aí a gente tem que, né, pôr a mão na consciência, né, e fazer alguma coisa. Com relação, né, ao edital. O edital, como eu estou dizendo, o edital apresenta essas questões que ele altera a nossa, ele dá prerrogativas lá, o edital, o contrato com a empresa, que a empresa pode cobrar o resto até o mundo acabar. É por Até o isso fim que eu do estou mundo. dizendo que eu só quero ver o edital. Eu não disse que eu sou contra, só no momento que eu não estou apto a votar, porque não esclareceu as minhas dúvidas. Só essa questão. Qualquer outra discussão é paralela, não vai levar a nada. É só isso, é tipo assim, padre, Mas tá aí, olha, eu não tá aí. posso, nesse momento, porque eu ainda não li o decreto e não li o edital. É só isso. Mas eu disse para o senhor, eu sou contra momentaneamente por hoje. Amanhã a gente ia discutir, ia analisar o edital, ia analisar o decreto todinho. Aí sim eu ia estar Exato. apto para votar. É Nós só isso. não vamos contra, nossa Isso. questão não é contra a lei que nós aprovamos aqui. Não, É eu o nem tô decreto que dizendo. não passou por essa Eu casa. estou dizendo que eu vou votar E o edital contra que eu o não fiz, o requerimento senhor hoje. Vossa Excelência não fez, ninguém fez. Né? Foi alguém iluminado que fez esse edital lá, botando
essas prerrogativas aí, que isso aí fere totalmente o interesse do nosso município. Isso aí é uma jogada, né, para poder enriquecer algumas pessoas aí. Coloco em votação o requerimento número 1404. O vereador Luiz Leão gostaria de vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, queria fazer assim uma rápida colocação, e justamente o vereador Padre Carlos, dos seus brilhantes requerimentos nesta casa, e eu, na semana passada, eu tive que me retirar do plenário, baseado neste requerimento, e queria dizer a Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem todo o direito e a competência, né, de fazer as naturezas dos requerimentos e dos anteprojetos de lei nesta casa. Mas eu queria só lembrar, e aí amanhã, quarta-feira, está marcado já pelo presidente da Comissão de Justiça, já a discussão, né, sobre esses requerimentos e outras leis nesta casa, para ser discutido, e sobre outros pontos, tecnicamente, para ser discutido amanhã. Mas eu queria só colocar sobre a questão da água de Barcarena. Eu estou nesta casa há 16 anos, e eu queria lembrar aqui 3 itens em Barcarena. 3 promessas em Barcarenas e 3 projetos que tramitam nessa casa de cada prefeito que passa nesse município. E se eu estiver errado aqui, eu quero que os vereadores que estão aqui mais velhos de que eu, até da mesma idade, possam lembrar. Primeiro, a água do Arapari. Segundo, a água da Vila do Conde. Não é, vereador? Terceiro, sistema de terceirização de água em Barcarena. Eu lembro que cheguei nesta casa em 97. O vereador Tavares lembra muito bem disso. Gutierre era o prefeito, Borgonha era o vice. Líder do governo nesta casa, saudoso Fernando Amaral. Chegaram aqui, eu votei contra o projeto, na época eu e o vereador Zé Santos votamos contra. Chegaram aqui com a promessa de que Barcarena ia mudar rápido com a água de Tucuruí. Água de Tucuruí. Barcarena tinha um pouquinho aqui da Cozampo, ia lá do outro lado, que era terceirizado, que era da Albras, mas com um projeto de lei nesta casa, se tornava aqui uma empresa terceirizava, chamada Água de Tucuruí. Era o problema para resolver Barcarena, do esgoto e da água. Passamos 4 anos no Gutierres, não resolveu nada, a água de Tucuruí levou até as bombas daqui. Desapareceram. Se eu estiver errado, algum vereador pode contestar. Aí veio o prefeito, depois do Gutierres, o prefeito Lorival Cunha. Aí voltamos, outra terceirização nesta casa, que era o momento, que era o histórico. 35 milhões de reais já vinha de Brasília para cá, está no dinheiro. Esta casa aprovou. Do mesmo jeito. 8 anos do governo Lorival. A água não veio para Barcarena. Aí veio o governo João Carlos. João Carlos chegou aqui e do mesmo propósito. Aquelas pastas debaixo do braço, lá na Codesei, reuniões. Todas as reuniões eu participei no Codesei. Eu, a Lúcia, Luiz Tavares e demais vereadores que estão aqui presentes. Lá com o prefeito. As empresas vêm de Brasília, essa agora vem de Israel. Vocês sabem que essa vem de Israel agora? Essa vem de Israel. Mas, Padre Carlos, eu vou passar os 4 anos e essa água não chega aqui. Porque é todo o mandato essa promessa. É todo o mandato. Desde quando cheguei aqui em 97, era água de Tucuruí. Nem Gutierres, nem Lourival, nem João Carlos, e eu acho que nem Vilaça. É só promessa para boi dormir. E por que esta briga toda? Eu ainda quero ver o BNDES liberar para cá, para Barcarena, 220 milhões para esta empresa que vem de Israel. Ela vem de Israel para cá, segundo informação do Sul, de Israel. Mas representando em Brasília, entendeu? Fazer esse investimento. Eu quero ver. Isso não é diferente, eu quero ver. Então, essa briga toda, o padre está certo quando quer a coisa na hora certa, no local certo, tudo certo. E eu vejo que não vejo muita pressa.
Por isso, eu vou esperar amanhã a reunião de comissão, claro, mas cada requerimento desta casa, cada vereador aqui tem seu papel. E olhe, eu falando de água, eu vou voltar na água do Conde. Está aqui a Lúcia. Todos os prefeitos que passaram gastaram no Conde e já iam mudar o Conde. Marcaram até a data de inauguração. A água do Conde é mesminha de 50 anos atrás. Todos que passaram disseram que Arapari seria a água que vinha, não sei de onde. Me lembro que o Fernando Amaral disse que tinha uma bomba que compraram não sei aonde, fora da Europa, não sei por onde, que ia transformar a água do rio, e nunca transformou. No João Carlos colocou uma bomba e um posto lá no São Felipe, que até hoje não chegou água no Arapari. Este câncer de água em Barcarena vai fazer 17 anos nesta casa. Então, vereador Padre, segure não, que o senhor vai estar certinho em fazer seus projetos, mas não segure não, que eu duvido se vem água para Barcarena ainda nesses 4 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento número 14 de 2013, anulação do decreto 1298 de 21 de maio de 2013. Os vereadores que... o requerimento anulação do decreto 1298 isso, eu estou colocando o primeiro, que era das 2 semanas atrás, tá? Que é o número 14. Requerimento, anulação do decreto 1298, de 21 de maio de 2013. Pergunto aos vereadores, coloquem em votação o requerimento do vereador Padre Carlos. Os vereadores que se manifestarem, que não se manifestarem... Vai votar contra? Não, levanta, vereador. Desculpe, eu me manifestei. É o da anulação da área. 3, Isso. Vereador que for contra o decreto, fique de pé, por favor. Nessa posição como empatou, o voto fica ao presidente, né? Desculpa a pouca experiência que eu tenho na presidência, mas eu gostaria de pedir ao vereador Padre Carlos para que fosse analisado esse projeto amanhã, de 8 horas da manhã, até a hora que for possível nesta casa, para a gente analisar e colocar em votação na próxima terça-feira. Eu gostaria de pedir, a permissão ao vereador Padre Carlos. Nós, na verdade, já é a terceira vez que estamos postergando. Eu creio que é ou não é. Não está a Vila do Conde no edital, não está a Vila do Conde, não está o Arapari também, para vocês saberem, né? Porque eu li. Então, como eu li, eu estou interessado nesses 208 milhões, eu acho que a Vossa Excelência tem que decidir se vai ou não vai, porque, como eu disse, a gente vai ter que tomar outras atitudes, né? Se a casa não se coloca também. Como eu estou dizendo, é um indicativo para o Executivo, para que ele possa fazer. Eu também quero água. E eu acho que vai ter água, sim, vai ter água, com certeza. A gente vai fazer essa água, esse município, com certeza, né? O que não pode é continuar assim. Claro que nunca teve água aqui, porque aí você vê esse sistema, 500 mil reais do Arapari, olha, está lá, não tem uma gota de água, 500 mil que foi investido lá. 2 milhões na Vila do Conde, não tem uma gota de água lá, naquele sistema. Está lá a torre lá levantada lá, e ninguém está na cadeia. E onde é que está esse dinheiro? O povo não tem água, então tem que decidir de uma vez. Eu deixo aqui meu voto, tá, de sim, então, viu, vereador? Eu pedi essa permissão, você não deu, mas eu deixo meu voto de sim, porque requerimento aqui de vereador eu não vou negar nesta casa. Tá? Aprovado. Coloque em votação o requerimento número 15 de 2013, do vereador Padre Carlos Silva. É o requerimento... Análise do posicionamento do Executivo sobre o decreto número 037 de 2007, que declara de atitude pública para fins de desproposição ao terreno denominado Santo Tomé. Os vereadores que aprovarem continuem como estão. Ok, requerimento aprovado.